noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jurídico Diz que Pode, que vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas. Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico nos condomínios: condômino antissocial. Quem são? O que fazem? Onde vivem? E como expulsá-los? Então, é sobre isso que você vai aprender aqui hoje. E essa mesa maravilhosa, hoje composta aqui pelos meus colegas Leandro e doutora Patrícia, e para uma convidada para lá de especial. Vou pedir para o doutor Leandro e a doutora Patrícia dar suas considerações e depois eu apresento essa convidada para vocês. Pessoal, olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos felizes mais uma vez em estar aqui com essa oportunidade de poder entrar um pouquinho na casa de vocês, na academia, no carro. Para a gente é sempre uma satisfação poder trazer um conteúdo relevante para vocês, e hoje mais que especial, um assunto extremamente polêmico e que às vezes deixa os ânimos dos condôminos bastante à flor da pele, mas nós vamos desmistificar e traduzir para vocês aí através da nossa convidada todos os detalhes sobre esse assunto. Isso aí. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo para mais esse episódio do nosso canal, o Jurídico Diz que Pode. E hoje realmente estaremos nesse tema que está na flor da pele de um condômino, né? O antissocial. Será que existe mesmo? Será que não é só intriga entre os condôminos? Nos acompanhe, vamos falar sobre isso. E aí, você já se inscreveu no nosso canal? Aproveita, se inscreve, dá seu like. Nós estamos também em todas as plataformas de áudio que você quiser. Não vou falar o nome porque eu vou esquecer. Então, procure em todas que você vai encontrar. E, como eu disse, a nossa convidada hoje para lá de especial é a doutora Amanda Amaral, advogada condominialista. Mas, para não correr o risco de esquecer qualquer detalhe, doutora, se apresente, por favor. Olá, boa noite a todos, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e com você que nos assiste aí do outro lado também. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Amanda Amaral, eu sou advogada condominialista, sou da cidade de Campinas, presidente da Comissão de Direito Condominial lá da OAB de Campinas, diretora administrativa da ANACOM, e dentre outras coisas, palestrante, e depois no finalzinho ainda tem uma novidade aí que nós vamos falar aqui. Mas, mais uma vez, obrigada pelo convite. Vocês não convidam, vocês mandam. Então, já sei o caminho, é só chamar que eu apareço. Amanda, antes de devolver a palavra para a Laine, explique o que é a ANACOM, só para o pessoal entender. Maravilha. Bom, a ANACOM é a Associação Nacional da Advocacia Condominial, formada aí por grandes nomes, né, do direito condominial, e não apenas da advocacia, mas sim de todo o segmento condominial. Então, nós temos dentro da ANACOM diretorias administrativas, de engenharia, da própria sindicatura, né, realmente é uma associação aí com bastante peso. Legal. E com a propensão aí de conseguir especializar, qualificar cada vez mais o mercado condominial que tanto precisa. Legal. Bom, deixa eu só molhar a palavra, né, aqui com o chazinho especial da dona Lourdes. Doutora, quem são os condôminos antissociais? Quem são os condôminos antissociais? Gente, condômino antissocial é aquele que reiteradamente sempre comete práticas que vai ali ao encontro, né, que vai de encontro, melhor dizendo, às normas do condomínio. Quais são as normas do condomínio? O regimento interno, a convenção, a legislação civil, a Constituição, ou seja, tudo que regulamenta essa vida em coletividade, né? E esse condômino insiste, seja lá por qual razão, em sempre praticar atos que vão de encontro, né, a essas normas. Então, quando são reiteradas essas condutas, nós temos aí a figura do condômino antissocial, aquele que não consegue lidar em sociedade seguindo as regras que essa sociedade precisa para melhor convivência. É importante destacar que não é qualquer multa, não é qualquer infração, né, ao regimento e à convenção. São condutas, assim, como que eu posso falar aqui? De um potencial um pouco maior. Como que seria isso? A gente costuma falar que é o uso nocivo da propriedade que tem a capacidade de afetar ao sossego, a salubridade e a segurança, né, doutor? É mais ou menos nessa linha, né? Perfeito, nessa linha. Mas antes até de responder diretamente a essa questão, acho que é importante a gente dizer que
o condômino, né, ao contrário do que ele pensa, da porta para dentro ele não faz o que ele quer. Exato. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente já deixar aqui registrado, né? E, de fato, você bem colocou. A gente tem os 3 S's do condomínio, né? Então, quando eu tenho um prejuízo à segurança, ao sossego ou à salubridade, à saúde, aí sim eu tenho uma situação de enquadramento de condômino antissocial. Acho que a gente vai dar alguns exemplos aqui ao longo, né? Sim, pode citar. Mas, por exemplo, né? Aquele condômino que não... Barulhos constantes na unidade. Vamos pensar um condômino que faz rave no apartamento dele com grande frequência, né? E aí, quando eu falo em barulho, eu quis pegar esse assunto, porque barulho é um problema, eu acho que a gente precisa diferenciar. Todos os condomínios, não né? é? Então, barulho. Gente, o que é o barulho? O barulho que incomoda apenas o vizinho é uma situação. O barulho que incomoda toda a coletividade é uma outra situação. Né? Então, vamos pensar naquele condômino que ele faz raves, festas até altas horas da manhã e que, de fato, prejudica a toda a coletividade. São inúmeras as reclamações. E aí ele foi advertido, ele foi multado e essa prática não cessa. Aí, fora isso, ele também tem outras práticas. Nessa festa, por exemplo, as pessoas bebem muito. Começam uso a de vandalizar drogas. as áreas comuns. Exatamente. Eu já tive, por exemplo, situações em que a pessoa defecou no elevador. E não bastasse isso, ela espalhou pelo elevador. Nossa. Eita. Então, olha, a gente já falou aqui de sossego e já falamos de salubridade. E veja que não é um fato isolado isso, porque eu tenho a presidente da comissão de direito condominial lá de Piracicaba, que é a minha cidade, ela tem uma história que é digna de um stand-up que envolve justamente essa situação. Colocou no elevador, espalhou, depois tentou andar, caiu e lambuzou toda a área comum, enfim. É um absurdo, é um absurdo uma pessoa fazer isso, né? Assim, e o próximo, e o respeito, onde tá? Não serve para viver em comunidade, né? Mas esse ponto que a doutora levantou é muito importante, porque muitas vezes há uma confusão muito grande dos condôminos relacionados quando o condomínio deve agir ou não, né? E esse ponto de que, se afeta uma única unidade, é um problema de conflito de vizinhança, é um artigo da lei, né? Exato. Quando afeta a coletividade, aí a gente vai para uma outra situação. Então, por isso que essa conduta tem que ter o potencial de atingir várias unidades a ponto de tornar a convivência com aquele condômino antissocial impossível, mesmo, né? Exatamente. É importante, inclusive, registrar que não é qualquer barulho, né? A gente sabe que algumas pessoas são mais tolerantes, outras menos tolerantes com relação a barulho. E a zero tolerantes como eu. Que certamente não mora em condomínio, então. Não. Morou e mudou. Morei e não dei certo, aí tive que... Gente, realmente, morar em condomínio é uma prática coletiva, né? Então, algumas coisas a gente precisa relevar. Né? Imagina se eu vou me incomodar porque meu vizinho, ou minha vizinha, melhor dizendo, às 11h30 da noite ligou o secador de cabelo. Né? Tem prédios que a gente sabe que, infelizmente, a acústica é muito ruim. Às vezes o vizinho ouve o barulho do chuveiro. Aliás, aqui em São Paulo já teve uma propositura de ação de uma pessoa que reclamou que a vizinha ligava a banheira de hidromassagem à noite. Então, liquidificador. Pois esse tipo de coisa de uso normal da propriedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de barulho. E eu até coloquei o barulho como primeiro exemplo aqui para a gente conseguir diferenciar, porque realmente barulho é o que mais preocupa. Sim. E não só para a questão do antissocial. Porque o condomínio não pode multar, né, se de fato for uma pessoa reclamando. Porque às vezes pode até ser uma intriga ali de um vizinho para com o outro, né, e o condomínio não pode interferir nessa relação. Então, a gente precisa, sim, ter ali uma reclamação coletiva quando envolve barulho. Isso é muito importante, doutora, porque o que acontece? Vou te chamar de Amanda, né? Por favor. A gente tem que desmistificar o direito, nós ficamos aqui com, tá bom, com juridiquês, por favor. Exato. Né? Mas isso é muito importante porque o que acontece muito? Eu acho que essa é uma reclamação recorrente em todos os escritórios que trabalham com direito condominial. As pessoas estão sofrendo uma situação que, igual você trouxe, é o direito de vizinhança. Mas elas insistem em falar que o síndico tem responsabilidade, que o síndico tem que fazer alguma coisa, o síndico não me ajuda. É assim que eles falam, né? O síndico não me ajuda, aquele síndico não serve para nada, que não sei o quê. Ou seja, gente, não é assim.
né? Nessa situação, tem que se observar a questão do limite condomínio e do direito de vizinhança. Vamos pensar assim, se for atrapalhar a coletividade, a gente está falando do condomínio. Nesse caso, o condomínio, o síndico, ele realmente tem dever de agir. Mas se for uma coisa que incomoda só você, na sua unidade, com a unidade vizinha, é uma questão ali que vocês vão ter que resolver. E se não puder resolver de forma pontual, né, conversando, aí vai ter que se fazer isso por meio de ações judiciais. Mas dentro dessa questão aqui do barulho, muito importante, eu acho que a gente colocar aqui, que para ser considerado antissocial, não basta ser barulho do cotidiano, ou, por exemplo, aquele condômino que extrapola um pouquinho. Tem uma festa de aniversário hoje, então ele se empolga e acaba... Um barulho, um excesso que incomodou, Isso. mas foi pontual, né? Exatamente. Eu acho que dentro do barulho a gente pode colocar como antissocial aquele condômino que ele faz o barulho, ele é multado, ele paga multa, faz de novo, é multado, paga multa, enfim. Reincidente. Tem uma vou depositar reincidência. aqui um valor para você, já vai descontando aí como... Já fica pelas festas que eu vou fazer até o final do ano? E tem caso que aconteceu isso, né? A gente tem precedentes na justiça relacionados a isso. Tem casos assim, infelizmente, né? A nossa coletividade. E aí, dentro dessa questão, a questão, né, não pagar as taxas do condomínio. Você entende que pode ser enquadrado como conduta antissocial? Não pode ser enquadrado como conduta antissocial. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do antissocial, né? A gente colocou aqui algumas situações em que caberia uma multa, o barulho, o defecar no elevador, né? Caberia uma advertência, caberia uma multa, aí precisa olhar também para a convenção do condomínio, né? O antissocial, gente, são reiteradas práticas. E se eu estou falando apenas de um dos deveres, que é o de pagamento, a lei já determina que o condomínio tem meios legais de promover a cobrança, que não de forma vexatória. Uhum. Então, imagine, a gente não pode sequer vedar o uso de uma área comum. Quiçá, né, tampouco expulsar ou requerer em juízo, melhor dizendo, a expulsão desse condômino em razão do não pagamento de cota. Até mesmo porque se a gente for fazer uma análise, se eu pudesse enquadrar a situação de não pagamento das cotas como antissocial, o fato de eu expulsar ele só iria motivar ele a ficar mais ainda sem pagar. Eu acho que a gente vai ter que expulsar metade do condomínio, né? Enfim, ele foi expulso, mas ele ainda tem a propriedade. Exatamente. Então ele ainda teria o dever de pagar e ele continuaria não pagando. Então muito bem colocado. É uma medida que não teria um resultado prático. Exatamente. Né? Para sanar esse problema da inadimplência. Né? Exatamente. A natureza dessa dívida é da coisa, né? Aí, próprio terreno, próprio da coisa. Então, de fato, qual é o efeito prático? O efeito prático, disso, né? Exatamente. Então, não é qualquer, de novo, e aí nós vamos falar isso do começo ao fim, né? Sim. Não é qualquer conduta dentre os deveres. Hoje, né, antigamente, essa questão do condomínio social ela é um pouco nova, apesar de ter sempre existido na lei a possibilidade, né, de expulsão, não de expulsão propriamente dito, porque a lei não fala assim, mas de penalizar essa pessoa que pratica essas faltas reiteradas, a mídia, né, trouxe um plus, assim, dessas situações. Porque, recentemente, tem tido bastante decisão nesse sentido, em que condôminos foram expulsos, coisa que antigamente não tinha. Inclusive, como a doutora Amanda, né, estava conversando aqui com a gente nos bastidores, antigamente você tinha muita decisão contrária. Era muito difícil. É hábito. É hábito. Né? Então, assim, o que eu estava falando mesmo? Que antigamente as decisões eram contrárias. Isso. Exatamente. E agora que por questão da mídia, né, eu acho que depois da pandemia, a questão aí do condomínio social, ela ficou muito latente, porque todo mundo estava em casa, todo mundo começou... A estressar com o barulhinho da bolinha, do secador de cabelo, do liquidificador, e aí veio à tona essa situação, né? E a gente tem visto, assim, inúmeros casos nessa situação, né? Eu tô com uma situação, gente, que aí é o inverso, né? Só pra descontrair aqui. Você está defendendo o condomínio antissocial. Não. Eu preciso processar o condomínio inteiro. Nossa. Porque a vizinha, a rua, né? O prédio tá aqui. Aí tem a rua, aí tem a casa da vizinha aqui. A vizinha que tá no fundo da quadra, né, do condomínio, ela não tem paz. Só que a rua inteira tá nessa situação. Mas detalhe, que é a mesma situação que os síndicos passam. Só ela reclama. O restante da rua, que também, né, sofre a mesma situação por causa da quadra e tudo, não fala nada.
E aí ela vai lá no condomínio, conversa e não tem o que fazer. Então, no caso, a situação ela tomou uma proporção tão grande que vai ser necessário um ajuizamento contra um condomínio inteiro, Sim. para que, através de uma medida judicial, esse condomínio, né, implemente aí diretrizes, normas que coíbam esses condôminos a respeitar o direito dos outros moradores. Olha que proporção que chega essa situação. Aí não é o condômino antissocial, é o condomínio antissocial. Mas aí aplica o direito de vizinhança. Não, sim, exatamente. Mas eu quis trazer isso porque, assim, o inverso também existe. Sim. Né? Não é só de uma unidade para outra, dentro da coletividade condominial. Às vezes, a situação ela extrapola um pouco mais. E aí, nesse caso, dá, né, através dos meios judiciais, de fazer alguma coisa. Né? Recentemente, né, eu vi uma situação na internet, eu não me recordo exatamente a notícia, mas ele falava que uma pessoa foi expulsa, porém, né, o resto da família não. Dentro desses efeitos, né, e aí eu já entro na questão do direito de propriedade. Quais os efeitos depois que acontece essa expulsão? Vamos lá. Eu acho que o que você está querendo dizer é o seguinte, né? A expulsão necessariamente traz a perda da propriedade? Talvez seja esse o ponto que você está querendo chegar, o limite, né? O que eu quero falar é o seguinte. Tá bom, entrou com ação judicial, o condomínio foi expulso. E agora? O que se restringe ali no condomínio? Mas espera um pouquinho. Antes dessa resposta, vamos fazer aquela pergunta assim, é só chegar e expulsar? Pronto. Eu acho que é importante ou nós temos que conversar. A gente já tá querendo ir pro finalmente aqui. Eu ia voltar nessa parte ainda, né? Mas já que ela puxou, é importante fazer esse raciocínio. Você conversa, você manda excelente. multa, advertência, conversa de novo e não te deu certo, você manda a cartinha lá, você tá expulso, não entra mais? Não, assim, o caminho é esse, assim. Qual que é a trajetória? O pessoal de marketing, de comunicação usa essa estratégia, né? Vamos deixar para depois o comercial. Né? Fiquem conosco até o final, que a resposta será dada. Vai ser dada. Então conta o comecinho. O jurídico dirá se pode ou se não pode. É verdade. Conta o passo a passo. Acho que mas muito bem colocado. Eu também acho que a gente precisa fazer esse passo a passo, né? Não é fácil caracterizar um condômino como antissocial. Não é qualquer condômino que vai ser antissocial. Repete isso, por favor, porque os síndicos acham que é fácil. Não é fácil e é um processo de meses e talvez anos, né? Por que os casos chegam na mídia? E quando chegam na mídia, a situação realmente já está insuportável. A gente teve recentemente, eu acredito que menos de um ano, não estou muito a par de tempo, que me parece que está tudo passando muito rápido, mas há menos de um ano nós tivemos uma exposição numa grande mídia, né, sobre um caso que o condômino, ele atirava airsoft, aquelas, né, arminhas de airsoft na sacada das pessoas. Imagina, em cachorro, porque ele entendia que ele estava sendo lesado pelo latido constante dos cachorros, né? E não foi só isso, ele também ofendia verbalmente as pessoas, ele ameaçava as pessoas. E eu me lembro que quando isso foi a mídia, já fazia mais de um ano que estava acontecendo dentro do condomínio. Então, realmente, não é fácil e não será qualquer condômino. Acho que isso a gente precisa deixar muito claro, porque realmente o síndico, ele tem essa imediatividade, essa imediatez, né, melhor colocando. Esse senso de urgência, né? Exato, porque ele é pressionado constantemente, né? Então, ele também quer que o advogado tome providência rápida, imediata, né? E não é assim. A gente precisa realmente seguir um passo a passo. Uma primeira advertência, ou a depender da gravidade da situação, uma multa, uma próxima multa, e aí eu preciso ver olhar para a minha convenção qual é a gradatividade dessa aplicação de multa, né? Aí sim eu vou convocar uma assembleia, que o Código Civil diz que 3/4 dos condôminos podem aplicar 5 cotas condominiais, até 10 cotas condominiais, quando eu estou diante desse antissocial. Então, veja, antes de tudo isso acontecer, eu tive uma advertência, algumas multas, tem julgados hoje, esse julgado do rapaz aí do Airsoft, ele teve 18 multas. Ele pagou 18 multas antes da Assembleia deliberar, e aí deliberaram com unanimidade, inclusive, né? Convocou-se dentro dos 3/4, né? Foi assim, unânime, que todos queriam. E aí sim, o que a Assembleia vai fazer? Ela vai autorizar a propositura da ação. Porque quem expulsa não é o condomínio,
né? São os É uma condomínios. decisão judicial. Exato. E por que isso? Porque a pessoa vai perder um dos fatores ali, um dos requisitos de propriedade dela, Exatamente. que é a posse direta da coisa, a posse direta do bem. Uhum. Então, é muito sério, é muito sério. E é tão sério que a propriedade tá lá na Constituição Federal, né? Então você Exato. você vai relativizar algo que está previsto na Convenção, na Constituição Federal. Por isso que precisa ser uma decisão judicial, obviamente. Exatamente. Inclusive, né, não sei se vocês viram aquele caso do senhor que estava mostrando as partes genitais para os Em vizinhos. Santos, né? Sim. Acho que foi ocorrer em Santos. Eu isso. acredito que sim, né? E eu não me lembro o local. Eu vi na mídia, né, essa notícia e ele estava mostrando as partes genitais para os vizinhos. E aí a situação, mesmo com a advertência, não resolveu. Só que nesse ponto, como que funciona? Porque assim, mostrar genitais, né, principalmente para as mulheres, além de ser uma falta de respeito, que aí também entra na questão da esfera criminal, né, que a gente não vai adentrar aqui, mas o condomínio ele poderia tomar uma atitude de expulsão já de imediato? Ou ele teria que passar pelo mesmo processo, né, aí de provas, de multas, de advertências? Em que pese ser grave o fato, e aí, como você bem disse, vai até para uma esfera criminal, né? Então as pessoas vão ter que lavrar um boletim de ocorrência, e não é o condomínio. Porque a hora que eu falo em atentado violento ao pudor, por exemplo, quem que é a vítima? Uhum. Não é o condomínio. É o condomínio. A vítima é quem presenciou o fato, né? Então, por mais grave que seja a situação, eu não posso, só com esse ato isolado, pleitear uma expulsão desse condômino. Certamente eu não vou conseguir ter êxito nesse meu pedido. Então, é preciso também, e uma coisa que é importante a gente deixar claro, os condôminos querem que o síndico tome providência, mas eles não querem tomar providência. Eu costumo falar que o pessoal gosta de terceirizar. Exato. O que ele deve fazer, Exato. ele joga pro outro, porque não quer Exato. entrar em conflito, vai lá, sim, coloca sua cara A gente lá. terceiriza cada vez mais, né? Quer terceirizar ao síndico o cuidado com o filho, quer terceirizar ao síndico o que o incomoda. Então, pede para registrar uma ocorrência, eles não fazem. Pede para lavrar um boletim de ocorrência. Por medo de represália. Né? Mas aí o documento o condomínio fica sem base para poder tomar as alguma ações, atitude, né? alguma advertência, não tem como. Se você não escrever lá no famoso livro preto que fica na portaria, não tem como o síndico ficar sabendo, você vai ficar toda hora interfonando. Precisa ter uma formalização disso tudo, né? Sim. Então, assim, até para aplicar a advertência ou a multa, eu preciso ter prova, eu preciso ter embasamento, né? E aí a gente fala, lá vem a advogada chata falando. Mas é preciso, gente, é barulho. De onde tá vindo o barulho? Não adianta, às vezes eu recebo vídeo lá no escritório, a pessoa tá lá na casa dela, e aí filma a própria cara, e aí, olha o barulho. A gente coloca assim, não ouço nada. De onde vem? Eu preciso saber qual a unidade. Né? Aí eu preciso da constatação. Aí sabe o que o síndico faz? Manda o porteiro ligar. Gente, pelo amor de Deus, porteiro não é pra fazer isso. Porteiro não é pra ligar, que não é função dele, e tampouco bater na porta Porque e colocar esse funcionário em risco. Ele pode estar gerando um incômodo para a unidade, que às vezes, como você falou, a estrutura dos condomínios hoje, dos edifícios hoje, são tão ruins em questão de acústica, que às vezes o barulho não está vindo daquela unidade ou não está pedindo para ligar. Sim. Daí você liga, você atrapalha a pessoa no sossego dela, e daí o condomínio traz um problema para ele. Exato. E se multa, a pessoa vai entrar com uma ação para anular essa multa, o condomínio ainda por vezes vai pagar um dano moral, como já aconteceu, né, inúmeras vezes por aí. Então, é preciso ter isso. Outro dia a gente recebeu um pedido de advertência, e o cachorro da unidade 62 fez cocô no corredor. Tá, aí a gente falou assim pro síndico, manda a prova. O que a gente vai pensar de prova, né? Vai estar lá o cachorrinho sentado, aí me mandou o cocô. Falei, bom, acho que eu vou mandar pro CSI, a gente faz um exame, né? E vê de qual cachorro do condomínio é. Então, olha como é sério isso, né, gente? São situações complicadas. São situações complicadas. A gente tem um caso lá no escritório também, que o problema era cheiro, né? Infelizmente, é um casal que usa drogas. Já é um caso que já está indo para vias do antissocial, porque está colocando em risco o condomínio, né? Já puseram pessoas para dentro, traficante para dentro do condomínio, uso constante de droga, ameaças. Com certeza tem barulho, som alto. Exatamente. Já é uma outra esfera. Exatamente. Né? Aí eles sumiram por um tempo e
as pessoas começaram a reclamar de cheiro. Um cheiro muito ruim dentro do apartamento. Já morreu. Aí a gente... O Leandro hoje tá trágico. A gente pede, né, pra ir lá, pra abrir, pra constatar, etc, não sei o quê. Enfim, a pessoa apareceu lá, abriu o apartamento, e aí o apartamento realmente, com animal dentro, e aí é uma outra situação, o síndico teve até que relatar, né? Maus tratos, a gente tem uma lei estadual sobre isso. E o apartamento estava cheio de fezes de animal, cheio de urina dos animais. Então, olha aí a salubridade, né? Segurança, sossego, salubridade. O que eu vejo que muitas vezes acontece, você quer... Desculpa, Não, eu só... Guarda só um pouquinho, que é só para não perder o fio aqui, para a gente fazer um complemento. É muito importante, né, que os síndicos, eles tenham em mente o seguinte, que aplicou a multa, tem aquela questão do direito de defesa do condômino. Perfeito. Porque se você começa a fazer a trajetória, levantar essas provas, para que você enquadre o condômino como antissocial, mas não dá o direito de defesa da multa, muito provavelmente ele vai conseguir anular tudo por conta disso. Né? Muito bem levantado. Muito bem levantado. O que eu vejo que às vezes gera um problema grande no condomínio, às vezes até uma frustração. Quando você tem uma unidade que está locada e quem é o antissocial são os inquilinos. Porque o que acontece? Você começa a fazer todo o trabalho para enquadrar esses inquilinos como antissocial. E daí o síndico já está lá, com sangue no olho, com a faca no dente, assim, agora vamos chamar a assembleia. O inquilino sai do apartamento. Acontece. Acontece. O que eu costumo falar nesses casos, e é bastante comum a gente se deparar isso no dia a dia, com inquilinos antissociais, é aplicar a penalidade e chamar os proprietários para uma conversa. Falar, essas multas aqui vão estourar no seu colo. Porque o caminho do proprietário para tirar o inquilino dele por um descumprimento contratual, porque por ele estar descumprindo as regras do condomínio, e normalmente os contratos de locação tem lá a obrigatoriedade de cumprir as regras do condomínio, o caminho pelo proprietário, uma ação de despejo, é muito mais rápido. Sim. Muito, mas infinitamente mais rápido do que o caminho de uma ação judicial para enquadramento para a expulsão para a exclusão desse condômino, né? Exato. Mas quando o proprietário quer, né? Eu tenho um caso que o inquilino virou para a síndica e falou assim, você pode aplicar se chegar a 100 mil reais a dívida total da multa, eu vou fazer uma festa no apartamento, coloco 10 pessoas pagantes e te pago a multa. Nossa, olha só. E aí? Mas num caso como esse, não sei, aí né, a gente como advogado já começa a pensar nas hipóteses aí para resolver a situação. Jurídicas. Se o síndico nesse caso tivesse como comprovar que ele está fazendo esse tipo de coisa e falando isso, né, ou seja, eu estou descumprindo deliberadamente, não importa o que você, condomínio, faça, que eu vou continuar descumprindo as normas e a convenção, até porque eu tenho condições de pagar, porque é bem isso que eles falam, eu acredito que daria sim para levar para o judiciário analisar a situação. O que vocês acham a respeito disso? Diretamente, né? Sem até passar eu pelo acho que crivo de assembleia. Talvez seria não uma ação de exclusão, talvez uma ação de obrigação de não fazer. Não faça, senão eu vou aplicar uma penalidade em você. Talvez seria um caminho, né? Porque eu ainda não consigo ver um caminho. É uma situação complicada. Não consigo ver um caminho para a gente falar de exclusão sem cumprir o requisito que está previsto ali. Até porque é norma legal, né? A gente precisa... Enfim. Existe um pouco de discussão sobre a natureza da multa, né? Porque quando a gente fala de cota condominial, é próprio terreno, próprio da coisa, atrelado ao imóvel. A multa, geralmente, ela é aplicada para a unidade também. Mas tem um ou outro julgado que destoa no sentido de que seja... É personalíssima, né? Exatamente. O que eu acho bem ruim. Porque se ela fosse da coisa, o proprietário teria... obviamente, com uma cautela maior. Só que quando a gente adverte ou quando a gente multa, é sempre importante colocar o proprietário em cópia. Sim. Porque na omissão dele, a gente tem um embasamento maior para fazer a cobrança. O conceito até daquela culpa em vigilando, né? Ele não está vigiando o contrato inquilino dele ali. Isso exatamente. Porque que proprietário vai querer ter um vizinho, um inquilino... né, que cause todos os problemas dentro do condomínio a ponto da unidade dele ficar vinculada a uma multa de 100 mil reais, por exemplo. Nenhum, né? Correndo o risco de talvez ele ele ter que pagar por isso, por omissão ou por culpa em vigilando, por exemplo, né? Exatamente. Então, acho que o proprietário ele precisa sempre estar a par,
né, dessa aplicação de multa, de advertência, e aí o condomínio tentar enquadrá-lo quando da cobrança dessa multa. Porque aí sim é mais fácil até de recebimento. Eu tô com uma situação num condomínio meu, os dois condomínios, um quase muro a muro um com o outro, assim, são condomínios, um com 500 unidades, outro com 160. Mesma construtora, mesmo padrão de morador e tudo mais. Essa inquilina já passou por 3 apartamentos nesse primeiro condomínio que eu atendia e gerou problema. Nos 3 imóveis. Foi para esse outro condomínio. Já tá indo pro terceiro. Aí começamos a fazer o trabalho para tentar fazer o enquadramento deles como antissocial, enfim, aplicando as penalidades da maneira adequada e tudo mais. E o proprietário atual falou, não, vou sair do meu apartamento. Não vou renovar o contrato. E aí agora ela está procurando e bateu na porta de outro proprietário dentro do mesmo condomínio. Ela gosta de... Mas era uma situação tão... era uma situação tão latente, tão presente na vida do condomínio, o problema que ela gerava, que o proprietário falou, não vou alugar para você. Né? Então, ótimo, excelente decisão, sim, né? Sim. Mas o proprietário anterior, ele falava, ela tá pagando aluguel certinho. É o que ele quer, ele quer o aluguel. É por isso que precisa fazer chegar nesse proprietário, isso. né, o problema. Porque enquanto não chega e o aluguel tá caindo no bolso, tá não pouco se importando. Né? Exato. A hora que ele começa a sofrer as multas também, aí ele já começa a abrir os olhos. Então, assim, só para ficar claro para os síndicos, né, que eu acho que é a pessoa que mais sofre para conseguir chegar nos finalmente com esse condomínio, a trajetória seria o quê? Primeiramente, né, um passo a passo, doutora, porque assim, como é bem complicado você conseguir enquadrar, né, o condômino, como que o síndico ele pode agir, documentar isso para que ele consiga, quando for fazer uma ação, ter sucesso. Não, maravilha. Então, assim, um passo a passo bem genérico, Sim. né? Porque, obviamente, é importante que vocês contratem uma assessoria jurídica, que conheça o condomínio de vocês, né? Que vai dizer o que é a gravidade ou não, que de repente pode passar de uma advertência para uma multa direta. Então, isso realmente vai precisar o advogado, né, do seu condomínio que entende a sua especificidade ali dentro do condomínio. Regra geral, as convenções dispõem que primeiro eu tenho que ter uma advertência, né? Seguida da advertência, eu tenho uma multa. E detalhe, é uma advertência e uma multa para cada infração. Isso. Não é porque hoje eu cometi uma prática e tenho uma multa que amanhã é uma outra prática, essa multa de repente é dobrada. Ou eu tive uma advertência por um ato, e aí eu cometo um outro ato e já é multa direta. Não. Cada infração, uma advertência, uma multa. Reiteradas práticas, principalmente práticas que prejudiquem saúde, segurança, sossego. Essas práticas reiteradas em que o condômino advertido não resolveu, seja verbal ou por escrito, multado não resolveu e ele continua constantemente. Veja, a lei fala reiteradamente. O reiteradamente não é hoje e amanhã. É hoje, amanhã, mês que vem e aquilo se protela por muito e muito tempo, tá? Aí o que o síndico vai fazer? Bom, tá todo mundo de saco cheio já aqui, né? Tá todo mundo assim, ó. Posso pegar? Pode. Todo mundo assim. Querendo esmagar. Aqui é o síndico. Querendo esmagar o síndico. O síndico, coitado. Aí o que vai acontecer? O síndico vai convocar uma assembleia. Ele vai convocar a assembleia para aplicar ou a multa de 5 ou de 10 cotas, e aí o seu advogado vai te orientar qual vai ser a melhor forma. Lembrando que a gente precisa de 3/4 dos condôminos para isso. E nessa mesma assembleia, gente, vocês já deliberam, já autorizam o condomínio a ingressar com ação judicial, porque é somente com uma decisão judicial que esse condômino, então, será proibido de fazer uso da propriedade dele. E é uso da propriedade dele, né? Ele pode alugar, ele pode emprestar, ele pode vender. Ele só não pode usar. E não é usar, ele não pode só não entrar dentro do condomínio, dentro do apartamento, não, ele não pode usar nada. Né? Lembrando que condomínio eu tenho propriedade do meu apartamento ou da minha casa e tenho uma fração ideal ali de toda a área comum, que envolve áreas de lazer, hall, corredores, elevador, etc. Né? Então ele já não vai poder adentrar ao condomínio quando tiver uma decisão judicial de que ele, então, teve perdido o direito de uso da posse.
Aí a gente volta naquela pergunta que a gente estava lá. Podemos voltar agora. E o pessoal voltando naquele ponto que a gente estava. Aí sim, Leandro, né, o que eu tinha falado. Os efeitos dessa expulsão no condomínio. Na vida do condômino e também na vida da família desse condômino. O que acontece depois que ele é expulso? Lembrando, né, que o que a doutora Amanda disse, que somente o judiciário pode fazer a expulsão. O condomínio ele não faz isso, ele conduz tudo, leva para o processo e o juiz, através de uma sentença, que vai declarar que aquele condômino ele não pode mais residir naquele condomínio. Depois disso, quais os efeitos? Né, aí, mediante a propriedade, mediante a todas as questões que envolvem isso daí. Uma pergunta para mim, para doutora? Agora eu fiquei meio na dúvida. Bom, vamos lá. Não, é que você tinha começado a contextualizar. E como a gente aí voltou aqui, pode verdade. Complementar o que você estava falando e ela vai. Tá, mas eu queria falar uma coisinha antes disso, só para não perder o gancho. Fale. Às vezes desabafe. Eu vou desabafar. Às vezes as pessoas acham que entrei com um processo e está resolvido e com certeza eu vou levar. E não é assim, gente. Isso daí vai depender, depois que você entra com esse processo, esse condômino ele vai ter o direito à ampla defesa, onde ele vai falar, essas penalidades não foram aplicadas de maneira adequada, ou vai apresentar a defesa dele dizendo que a situação não é grave o suficiente para isso. Isso vai ter um juiz, um ser humano, que vai estar julgando que pode ou não ter passado por uma situação similar, que carrega todo um histórico ali junto com ele, e esse juiz vai dar uma sentença, e essa sentença pode ter um recurso e ser julgado por mais 3 desembargadores, e assim vai dentro da sistemática processual. Então, o fato de ter aprovado em assembleia e o fato de ter entrado com o processo não significa que o resultado final vai ser não é garantia, a exclusão, né? Por isso que os procedimentos têm que ser muito bem definidos. Muito bem definidos. E por provas, isso que você tem que ter provas reais. O que a Amanda colocou aqui, que precisa ter um acompanhamento, uma assessoria jurídica especializada, é muito real mesmo, né? E às vezes essa assessoria jurídica especializada não está dentro do advogado que ajuda a administradora. Está num advogado especialista no direito condominial que consegue ter uma visão ampla de todas as decisões e não somente daquela administradora que nem poderia estar oferecendo advogado, mas é outro ponto essa conversa. Mas é por isso que precisa dessa advocacia especializada, para ter uma segurança jurídica. Você não vai entrar numa aventura jurídica dessa, porque uma ação dessa pode, inclusive, se voltar contra o condomínio através de uma ação indenizatória, né? Exato. E digo mais, né? O papel de aplicar advertência e multa, obviamente que quem aplica é o condomínio gerido pelo síndico, mas quem redige, quem faz, não é a administradora. Isso. É preciso que os síndicos tenham essa consciência e, de fato, passem isso para a sua assessoria jurídica. Porque a gente vai analisar se cabe aquela notificação, né, de advertência ou de multa. Você tem prova, você tem embasamento. Tem que colocar lá o artigo de lei da convenção, do regimento. Precisa estar muito bem fundamentado desde o começo, né? Esse caso mesmo que eu contei que está em vias do ano social, a hora que a gente foi pegar o lastro, não tem um monte de advertência. Então a gente está trabalhando agora uma situação que já poderia estar resolvendo lá atrás. É comum, né? Pode falar, Patrícia. E tem prazo também, assim, né? Não é, por exemplo, aconteceu desde o ano passado e o síndico ou a síndica só resolveu, a partir desse mês, aplicar as advertências. Não, se aconteceu o ano passado, né? já tem que aplicar a advertência o ano passado e assim vem vindo. Né? Não assim, acordei. Às vezes a pessoa nem lembra mais do que ela fez, né? Nossa, de quando que essa advertência? De 3 meses para trás, de 1 ano? Nossa, mas será que eu estava aqui, né? Exatamente. Não consegue nem se defender. E aí, de novo, né? Acho que a Laine que bem colocou isso, direito de defesa. Pode ser que a sua convenção ou o regimento seja omissa com relação a isso, mas é direito constitucional. Né? Então a gente precisa, ainda que na advertência. Porque às vezes você adverte por uma prática, a pessoa nem lá estava. Então ela precisa. Já. A pessoa mostrar que estava viajando para o exterior e estava sofrendo uma multa ali. E falou, não, eu não estou nem no Brasil. E era outra unidade, então acontece muito. Tem que tomar cuidado. E aí vocês bem colocaram, né, o tempo de processo. Então, entrou com o processo, resolveu, né? Se eu ainda tiver um trabalho muito bem feito, talvez eu consiga uma antecipação aí, que a gente chama de tutela de urgência, perfeito. né? Então, se for um caso gravíssimo. De imediato o juiz vai falar, não, saia da propriedade em X dia, sob pena de multa diária, e aí o processo vai perdurar e a gente sabe que por muito tempo, mas essa pessoa já não está mais lá. Só que para isso acontecer, eu preciso ter uma gravidade muito grande e um embasamento de provas muito grande, porque o juiz não está dentro do condomínio. Exato. Exatamente. Bom, e daí,
Desculpa. Não, eu ia falar, né? Pode falar. É que a conclusão ali da questão, é só a resposta que você, a pergunta que você fez, que é qual a consequência da exclusão, a Amanda até já colocou isso. Sim. Mas eu queria fazer uma pergunta em torno disso. Se tem conhecimento, ou se já viu algum precedente relacionado à perda da propriedade em si. Uma situação grave o suficiente que, mesmo ele sendo expulso, ele continua alugando ou continuou outras pessoas utilizando a propriedade de uma maneira nociva a ponto de ter uma perda de propriedade. Ou se vislumbra a possibilidade disso chegar a acontecer? Nunca vi na prática e eu acredito que não. Acho que perder a propriedade, de fato, seria uma medida muito extrema, né? Para que isso acontecesse. Embora o direito de propriedade não seja absoluto, né, a gente tem ali consignado, né, consagrado na nossa Constituição a função social dessa propriedade. É por isso que se estuda e se aplica a exclusão do condômino antissocial, justamente porque ele não obedece, né, esse requisito aí da função social. Ele, pelo contrário, ele é antissocial, né? Então, por isso que se aplica. Ele perde ali uma das características que é a posse. Uhum. Agora, a propriedade em si, É uma situação bem eu acredito que não tenhamos essa situação. Acho que seria, assim, ao meu ver, seria inconstitucional. Eu também não conheço, assim, nenhum julgado que tenha perdido a propriedade, não. Chegou nesse fim, né? Só as limitações mesmo. Eu confesso que eu já li matéria, mas eu não fui a fundo. Tá. De pesquisar e ler decisão nesse sentido. Por que eu quis fazer essa provocação? Porque realmente é o extremo do extremo. Então, se algum dia aparecer uma situação dessa na mídia, perdeu a propriedade, considere esse caso ali como 1 de 1 milhão, porque é uma situação muito peculiar. E nesse caso em si, a pessoa foi expulsa, continuou alugando o imóvel para festas. Falar, vocês vão me expulsar? Tá aqui. Então agora meus amigos vão aí, vão fazer festa. Vão fazer festa. Ele foi talvez emprestando a propriedade ou alugando para outras pessoas nocivas. Não tem nem condição de manter também. A propriedade, foi feita alienação judicial. Mas eu confesso eu me lembro de ter visto um caso parecido com esse, mas assim, eu não fui a fundo também para conferir. É um extremo, né? Eu acho que talvez seja o único caso que deve ter no Brasil, talvez isso, pelo menos que eu tenha conhecimento. Sim. E confesso que eu não fui ler a decisão. Né? É o já que, né? Já que perdi. Já que perdi, então toma, né? Não toma, né? Mas é interessante. Por isso que, mas eu também, eu tenho talvez o mesmo entendimento. Eu acho que a perda da propriedade é uma situação que talvez seja inconstitucional realmente. Não sei como que, não lembro nem em que estágio que estava do processo quando aconteceu essa situação, mas pode ser que nos tribunais superiores isso daí seja revertido e realmente ele retome a propriedade, né? Maravilha. Compartilhe conosco. Eu vou procurar isso daí. Vou deixar o link embaixo. Porque é uma situação, né, extrema. Exatamente. Bom, e dentro dessa questão da perda da propriedade, só para a gente fechar aqui, né, porque já estamos indo aí para os minutos finais. Ai, gente, deu branco. Acontece. Juro que deu branco. Bom, deixa eu molhar a palavra, né, para ver se o raciocínio volta. Lembrei! Chá poderoso da mãe da Soraya. Isso daí tem que Viu só? Quando acontece nesse tipo de decisão, quem é expulso é o condômino. Então, por exemplo, a família desse condômino, se ela quiser continuar morando nesse condomínio, tudo bem. O síndico ele não vai poder proibir essa família de adentrar no condomínio. Ele vai poder proibir o condômino. Então, é muito importante isso. Agora, é lógico, né? É comum que se acontece a situação, a família vai toda junto, porque ela não vai querer ficar ali, ainda mais por conta da animosidade e de tudo que aconteceu, né? Bom, pessoal, o episódio estava muito bom. A gente trouxe aqui um assunto polêmico e muito rico, cheio de coisas ainda para tratar dentro desse assunto. Tem assunto para mais de metro, como se diz lá nas minhas terras em Minas Gerais. Mas chegamos aos minutos finais. Doutor Leandro, quer fazer a sua consideração final? Doutora Patrícia? Eu acho que a gente podia esticar mais 1 hora aqui o programa, porque eu acho que tá assim, bem legal. Viu? E assunto tem para mais isso, né? Para todo esse tempo a mais aí. O tempo passa rápido quando o papo é gostoso, quando flui, quando tem especialistas aqui que nos brindam com esse conhecimento, com carisma aqui, enfim, a participação da Patrícia, minha participação, né? Porque quem está comandando o show aqui hoje é você. Eu sempre fico muito feliz em estar aqui com vocês e grato por vocês estarem nos assistindo. É isso aí, pessoal. Saudações. Patrícia. Eu agradeço
o seu comparecimento, Amanda, dividir conosco a sua experiência. E um bate-papo foi bem gostoso, né? Sim. E assim, já deixamos aos nossos colegas e telespectadores que não é todo condômino que é antissocial. Exato. Doutora Amanda, não esqueça de falar do seu livro. Pode ser meia hora de considerações finais? Quero deixar um recado aqui para o síndico. Primeiro, contrate uma assessoria jurídica especializada. Olha quantos advogados aqui na mesa, quantos outros aí no mercado que são da área condominial. Isso é muito importante. Não é porque é advogado que atua em qualquer área, né? Meu livro tá ali, já vou falar. Não deleguem a função para síndico e para zelador, gente, por favor. Não desvie função e não coloquem os seus colaboradores em risco. Mas como eu vou conseguir provar um barulho, por exemplo, né? Já aconteceu da gente fazer uma ata notarial, olha que legal. Nem falei sobre isso aqui. Mas cheiro, por exemplo, como que eu vou fazer prova de cheiro? Né? Quem que tem fé pública? Tabelião. Então não adianta, às vezes, um monte de reclamação ali por escrito, mas que não vai ter embasamento. Então, um tabelião pode suprir essa questão do cheiro. Barulho, mais de uma reclamação, enfim. Se respaldem antes de qualquer advertência e multa, tá? Para que vocês consigam, sim, se for o caso extremo, realmente esse condômino é antissocial e ele precisaria morar ali numa casinha no meio do nada, né? Que tem gente que precisaria morar numa casinha no meio do nada. Vocês terão como embasar esse pedido de exclusão. Então era isso. O bate-papo foi muito gostoso, passou muito rápido. Eu queria ficar que você vai esquecer de falar do seu livro. Eu queria ficar muito aqui. Tá aqui o Novas Vozes do Direito Condominial, fresquíssimo, saiu dia 17 de agosto. Eu trouxe, só que a Anta deixou lá no carro, vou subir já. É por isso que a gente se identifica, você tá entendendo? Não é? Só por Deus. A Suzy vai brigar comigo, desculpa, Suzy. Mas tá aqui prefaciado, né, pelo ilustre professor Álvaro Vilaça, que nos brindou, inclusive, com um capítulo inédito sobre a exclusão do condomínio nocivo. Olha aí, ó. Viu? Então, o nosso assunto aqui de hoje, leiam, porque o artigo dele realmente aí... Tá incrível. Né, aí supera todas a nossa conversa aqui, inclusive, né? Então, tá aqui, gente. Eu escrevo sobre as assembleias, em especial as assembleias em sessão permanente. E muito obrigada mais uma vez. Bom, pessoal, gostou da nossa convidada? E eu quero te dar um presente em nome do Jurídico Diz Que Pode. Obrigada. Abre. Bora, né? Nós precisamos caneta que ver. eu amo. Ela escreve, tá? Espero assinar muitos contratos com essa caneta. Isso vai virar até bordão, né? Me segue lá, @Amanda Amaral Advocacia. Quero assinar muitos contratos com essa caneta. É isso aí. Ai, que linda, gente. Bonita, né? Muito Gente, linda. é muito bom ver a reação das pessoas quando vê a nossa caneca, né? É linda, realmente. Amei. Obrigada. Obrigada. Pessoal, o bate-papo foi muito bom. Quero agradecer a todos pela participação. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para você receber as notificações. Também estamos presentes nas plataformas de áudio. Você pode ouvir no seu carro, indo para o trabalho, onde você estiver, tá? Obrigada a todos. Excelente noite. E aqui o Jurídico diz que pode!